Os egípcios não tinham esse entendimento e nem essa sabedoria divina para conhecer esse mistério deste sangue aplicado na porta das casas e este cordeiro sendo comido ali dentro de casa. Os egípcios não tinham essa revelação. Essa revelação a tinha o povo hebreu através da revelação que Deus deu ao profeta Moisés, para assim escapar dos juízos divinos que viriam sobre os gentios naquele tempo. Agora, vejam vocês como puderam escapar dos juízos divinos. Os que não tiveram este sangue aplicado e o cordeiro dentro, comendo a carne daquele cordeiro, os que não tinham isto morreram. Os primogênitos dessas famílias morreram. E agora vejam vocês como, na manhã, na quarta vigília, eles saíram livres, todos eles, enquanto lá no Egito havia um luto, havia luta e dor. Ainda o próprio faraó e sua esposa estavam de luto naquele dia da Páscoa. Agora veja como depois é estabelecido no meio do povo hebreu, é estabelecido a Páscoa como um memorial, para lembrar, recordar o que aconteceu ali no Egito no dia da libertação. E esta Páscoa sinala para o futuro também, para a vinda do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo, o qual morreu na cruz do Calvário. Agora, com o sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aplicado em nossa alma, somos protegidos, amém? Protegidos da morte, desta morte espiritual, que mata espiritualmente a toda pessoa que não tenha o sangue de Cristo aplicado em sua alma. E sendo que os que não têm o sangue de Cristo aplicado em sua alma, recebem a morte espiritual. E depois receberão também a morte física, do corpo físico e também do espírito e da alma, porque serão lançados ao lago de fogo. Agora, podemos ver o importante que é ter o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, e o seu sangue aplicado em nosso coração, e estar comendo a carne de Cristo, ou seja, comendo a sua palavra, porque o que não comer a minha carne e não beber o meu sangue não tem vida permanecente em si mesmo. A vida humana que cada pessoa tem é temporária, portanto não pode viver eternamente. Somente Cristo tem a vida eterna, e Ele compartilha esta vida com a pessoa que o aceita como seu Salvador. Agora, podemos ver que como no meio do povo hebreu, Deus estabeleceu essas leis de redenção, e como depois em Cristo se cumpriu esta lei de redenção, como o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. Agora, para a redenção do ser humano, ou seja, para o ser humano voltar a viver eternamente em um corpo físico e com um espírito eterno também, se necessita que o ser humano nasça de novo, porque o ser humano, quando nasce aqui na terra, através dos seus pais terrenais, ao nascer, recebe um corpo físico, mortal e corruptível, e também recebe um espírito do mundo, que não é eterno também. E o corpo físico não é eterno, nem o corpo espiritual, ou seja, o espírito que a pessoa recebe também não é eterno, porque este é um espírito do mundo, ou seja, é um espírito da quinta dimensão, e por isso é que inclina o ser humano para o mal. Agora, Cristo disse que era necessário nascer de novo da água e do Espírito.
São João capítulo 3, versículo 1 em diante. Quando Jesus Cristo esteve pregando aqui na terra, encontramos que seus discípulos não tinham ainda um novo nascimento. Mas Cristo veio através da criação divina, portanto, não tinha pecado. O próprio Deus se fez seu corpo físico também, criando no ventre de Maria uma célula de vida, cuja célula se multiplicou. E aí, quando chegou o tempo para o seu nascimento, ali nasceu em Belém da Judéia, conforme a profecia, porque ele tinha que vir através de uma virgem, descendente do rei Davi. Maria era uma descendente do rei Davi, portanto era uma princesa, mesmo sendo pobre. José também era descendente do rei Davi, mesmo sendo pobre, mas também era um príncipe. Agora Jesus vindo através de Maria, nascendo através de Maria, nasce como um príncipe na casa de Davi, ainda que nasceu em um presépio, um estábulo. Agora, não importa onde a pessoa nasce, num lugar pobre, e venha através de uma família pobre, se é um filho ou uma filha de Deus, não importa. Se é um filho ou um filho de Deus, é uma rainha ou um rei. Que maravilha! Não importa como e onde nasce, porque o grande ser humano é a alma, e esta alma vem de Deus. Se é em sua alma um filho ou uma filha de Deus, então é uma semente de Deus. Portanto, é ou uma rainha ou um rei. Agora, podemos ver que Cristo também, quando falou dos crentes nele, ele disse que os anjos destes pequeninos veem o rosto do meu Pai cada dia. Os anjos é o corpo teofânico de cada filho e filha de Deus. Porque no corpo teofânico é um corpo angelical, é um corpo da sexta dimensão, o qual a pessoa, o Filho de Deus, recebe quando crê em Cristo como seu Salvador e lava os seus pecados no sangue de Cristo e recebe o Espírito de Cristo. Aí recebe este corpo teofânico da sexta dimensão, um corpo como o corpo de nosso amado Senhor, antes de nascer em Belém da Judéia. Este corpo no qual Cristo se manifestava no Antigo Testamento e era conhecido como o anjo do Senhor ou anjo do pacto, é um corpo da sexta dimensão. E este é o corpo no qual Deus estava habitando e através do qual criou o universo por completo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele fez, Ele criou todas as coisas. Ele criou os céus e a terra, estando em seu corpo teofânico. Um corpo igual a este corpo teofânico de Deus é o que nós recebemos ao aceitarmos a Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber o seu Espírito Santo. Vejam que é uma obra de criação na restauração do ser humano e para o último dia, na restauração do ser humano, podemos ver que Deus restaurou o ser humano e restaurou o ser humano a um corpo teofânico primeiramente, e agora para o último dia Ele nos restaurará um corpo físico, eterno e glorificado. Amém? Esta é a segunda parte da restauração do ser humano no programa divino.
E para a restauração interna do ser humano, a restauração do ser humano a um corpo teofânico e eterno, se necessitou a primeira vinda de Cristo como Cordeiro de Deus, tirando o pecado do mundo. E depois de morrer, ressuscitar, ele levou nossos pecados. E ele se fez como nós. Ele se fez pecado por nós, para ele fazer-nos como ele. Era esta a única forma dele redimir o ser humano, todos os que têm os seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Agora, ele já nos restaurou. E há um corpo teofânico da sexta dimensão, chamado anjo do Senhor, que acampa em volta dos que o temem e os defendem. Cada filho e filha de Deus que crê em Cristo como seu Salvador, ele lavou seus pecados no sangue de Cristo e recebeu o seu Espírito, nasceu de novo. E obviamente tem este corpo teofânico da sexta dimensão. Agora, para o último dia, a segunda vinda de Cristo, que é a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, o mesmo anjo do Senhor, que veio há 2000 anos atrás em um corpo de carne chamado Jesus. Para este último dia ele estará presente novamente, e este é o anjo do pacto manifestado aqui nessa terra para a segunda parte da obra de redenção, onde ele nos dará um corpo físico e eterno, e